Olá, amigo da Universal Software, seja bem-vindo à nossa série de gestão imobiliária. Nesse episódio, eu vou explicar para você como se calcular o imposto de renda retido na fonte em locações de imóveis. Vamos lá? Então, como e quando eu devo aplicar o imposto de renda retido na fonte? Primeira regrinha, a principal é quando o locatário, ou seja, o inquilino, for pessoa jurídica e a outra parte envolvida, o locador, for pessoa física, o proprietário do imóvel. Então, esse é o único caso que é obrigado a se fazer a retenção de imposto de renda retido na fonte. A segunda regrinha que é importante você ficar atento, que importa, é a quantidade de locadores que está fazendo o rateio desse recebimento. Isso vai interferir diretamente se vai ser aplicado o cálculo ou não. Por exemplo, se a gente está falando de um aluguel de R$3.000, esse aluguel ele se enquadra na faixa de imposto de renda. No caso, se for um locador, vai se aplicar o imposto de renda retido na fonte. Mas se esse aluguel ele for dividido para duas ou mais pessoas, ou seja, são dois locadores. Um locador recebe 1.500, o outro locador recebe 1.500. Nesse caso, não há retenção do imposto de renda retido na fonte, porque está abaixo da alíquota, da primeira alíquota. Então, agora vamos para um exemplo prático de como que eu vou fazer esse cálculo do imposto de renda. Então, vou exibir para você aqui agora nesse vídeo a tabela anual de imposto de renda retido na fonte. Essa é uma tabela que é divulgada, a maioria das vezes, anualmente. Então, você tem que ficar atento para estar sempre atualizado com esses valores. Então, nessa primeira coluna você vai ver o valor do aluguel, que se enquadra na sua base de cálculo. Na coluna do meio é a alíquota que você vai aplicar. E a terceira coluna é a dedução que você vai aplicar também após o cálculo do imposto de renda retido na fonte. Então, vamos para um caso prático aqui no quadro que eu coloquei para ficar mais fácil de entender. Então, exemplo número 1. Se o aluguel for de R$1.000 ou R$1.500, sendo o locador pessoa física e o locatário pessoa jurídica. Tem imposto de renda retido na fonte? Não, porque o valor do aluguel está abaixo da primeira faixa do imposto de renda retido na fonte, certo? Agora vamos para o exemplo 2, que é esse aqui. O valor do aluguel de R$3.000, por exemplo, e apenas um locador. Então vamos lá. R$3.000, ele se enquadra na terceira faixa dessa tabelinha que eu estou mostrando aqui, certo? Então nós vamos pegar aqui e aplicar a alíquota de quanto? De 15%. 15% de R$3.450, certo? Então agora, a partir do momento que eu encontrei o valor de R$450, eu tenho que aplicar agora a terceira coluna, que é o quê? Que é a dedução desse imposto de renda. Então a dedução dessa linha é de R$354,80, logo a gente faz a subtração, eu vou encontrar aqui, ó, R$95,20 referente ao IRRF, certo? Então o que nós vamos fazer aqui? R$3.000, que é o valor do aluguel, nós vamos dar um desconto para o locatário, um desconto para o inquilino de R$95,20 referente ao imposto de renda retido na fonte, certo? Que ele, por sua vez, é obrigado a recolher esse imposto, ele tem que pagar uma DARF aí todo mês, tá? E o valor do boleto, o valor do aluguel que ele vai pagar para a imobiliária, que ele vai pagar para o proprietário do imóvel, é de R$2.904,80, ou seja, o valor líquido, certo? Então, muita atenção se você está fazendo esses cálculos, fazendo essa divisão aí corretamente na sua imobiliária. E aí eu convido você assim, a pensar algumas coisas aqui. Primeira coisa, por que não automatizar todo esse cálculo? Ficar fazendo isso manual gasta muito tempo, requer muito trabalho, certo?
E automatizar, agora eu já falo num sentido mais amplo. Para você que usa algum sistema, algum software imobiliário, isso daqui não deve ser novidade, você calcula se é automático. Mas o que é o problema de alguns softwares que não fazem isso de forma automática? O usuário, a pessoa tem que ficar sempre identificando. Esse contrato aplica-se imposto de renda retido na fonte? O locatário é pessoa jurídica, o locador é pessoa física, ele está dentro da faixa. Então muitas das vezes você já não precisa mais ficar pensando, se preocupando disso. Por exemplo, o software ele pode ser inteligente o suficiente para reconhecer que o locatário é pessoa jurídica e o locador é pessoa física, e automaticamente ele vai deduzir o imposto de renda retido na fonte. Até porque durante a locação o locatário e o locador pode sofrer alteração e você nem se lembrar que isso vai implicar em recolhimento de imposto de renda retido na fonte. Ou então, o valor do aluguel lá no início ele era abaixo da tabela, mas com os reajustes ou com as renegociações ele atingiu a faixa do imposto de renda. Então, muitas vezes ficar tendo que lembrar isso de cabeça fica difícil. Então fica aí a minha sugestão, a minha dica para você automatizar esse reconhecimento de quando se aplica o imposto de renda retido na fonte. Outra coisa, quais e quantos contratos na sua carteira de locação incidem em imposto de renda? Você sabe responder? Você consegue levantar isso com facilidade? Por quê? Isso vai ser importante na gestão da sua carteira no dia a dia, na sua operação, para você, por exemplo, conferir, cobrar os seus locatários que incidem imposto de renda, a DARF, para ver se ele está pagando direitinho aí, recolhendo o imposto todo mês, para chegar no final do ano ele te apresentar a DIRF para você entregar para o contador do seu locador. Então é super importante você acompanhar, ter uma gestão bem em cima desses contratos aí que aplicam esse recolhimento aí do imposto de renda. Uma última dica aqui para terminar o assunto, que sempre perguntam aqui a gente na empresa, que é o quê? Você ter atenção de quando o mesmo locatário e o mesmo locador possuem mais de um contrato, tem 2 ou 3 contratos, soma-se o valor do aluguel para aplicar o imposto de renda retido na fonte. Tá? Por mais que a loja seja diferente, o imóvel, né, seja endereço diferente ou seja parede com parede, enfim, a localização não importa. O que importa é que a fonte pagadora e a fonte recebedora são as mesmas. Então, independente do vencimento do contrato, se o imóvel é diferente, tem que se somar os rendimentos ali dentro do mês para se aplicar o imposto de renda retido na fonte. Tá ok? Então, assim, se você quer saber um pouquinho mais, ficou com alguma dúvida, quer estudar mais sobre o assunto de imposto de renda retido na fonte, eu sugiro que você clique aqui no link que está aparecendo aqui debaixo do vídeo, que você vai direto lá para o nosso blog, que a gente fala bem mais profundamente, detalhadamente de como, quando aplicar o imposto de renda. Tá ok? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, para a sua equipe. Se você gostou, se você curtiu, compartilha com eles, compartilha aí nas suas redes sociais. É muito importante que todos vocês estejam assim, sempre na mesma página e tendo uma gestão mais eficiente. Muito obrigado por estar com a gente mais esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.